Oi, turma do livro Alguém Me Tocou, José Carlos de Luca, no capítulo de hoje, A Maior Tentação na Terra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus. Narram as escrituras sagradas que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Segundo a concepção espírita, as expressões diabo, demônio ou satanás designam espíritos imperfeitos, impuros, transitoriamente inclinados ao mal, por causa da rebeldia contra as provas que devem enfrentar. Eles, no entanto, também alcançarão a perfeição desde que o queiram. Deus não cria seres eternamente voltados ao mal e infelizes para sempre, pois isso seria contrário à sua própria natureza. O mestre esteve no deserto durante 40 dias e 40 noites, jejuando, e consta que ele teve fome. E no momento da fome surge a tentação que o diabo apresenta a Jesus. Se és filho de Deus, diz para que essas pedras se tornem pães. E o Cristo respondeu com os dizeres que abrem este capítulo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo desiste, mas passa a tentar Jesus de outra forma. Meditemos a respeito. Nem mesmo Jesus, o espírito mais perfeito que pisou na terra, escapou de ser tentado por espíritos inclinados ao mal. Conosco não poderia ser diferente. Ao contrário, em nós a tentação é sempre mais frequente e perigosa, pois Jesus já era um espírito puro e nós ainda carregamos muitas imperfeições, as quais funcionam como antenas psíquicas sintonizando o mal. Os espíritos imperfeitos querem nos induzir ao mal com o objetivo de nos fazer sofrer tanto quanto eles estão sofrendo. Eles não querem se juntar aos espíritos bons, extinguindo o próprio sofrimento. Pretendem aumentar a fileira dos espíritos maus, levando mais almas para sofrer com eles. Faz todo sentido. Então, essa advertência de Jesus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vejamos a sutileza do ataque que as trevas engendram contra o Mestre. Jesus estava com fome, depois de passar jejuando durante 40 dias. Imaginemos quão grandes eram a sua fome e fraqueza. Estima-se que uma pessoa não consiga sobreviver sem comida por mais de 45 dias. Mas não creio que se chegue a tanto, se essa pessoa estiver jejuando no deserto, cuja temperatura pode variar de 10 graus negativos à noite até 50 graus positivos durante o dia. Somente um espírito do porte de Jesus poderia suportar tamanho estresse físico sem comprometimento da própria vida. O diabo sabia que Jesus estava faminto, por isso a proposta foi para ele transformar pedras em pães. Qualquer um de nós provavelmente faria naquelas circunstâncias qualquer coisa por um pedaço de pão. E como Jesus se livra da tentação? Sobrepondo a vida espiritual à vida material. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós, a miúde, caímos na tentação ao sobrepormos as riquezas materiais aos tesouros espirituais. E é exatamente isso que as trevas desejam para nós. A completa escravidão ao materialismo, que tudo nos promete e nos dá, e nada nos dá. O materialismo nos diz: compre uma casa e seja feliz, e nós nos matamos para comprar. E depois constatamos que a felicidade não veio junto com a casa, que ela não está nas paredes, nos móveis, mas no jeito feliz como moramos e com quem convivemos. Isso é o tesouro espiritual, um bem que não nos garante a felicidade apenas para depois da morte. Um bem que não nos garante a felicidade apenas para depois da morte. A casa nova pode nos ter dado o melhor conforto, mas não nos propiciou a felicidade, que é um valor espiritual que não se obtém das coisas que possuímos, mas da maneira como somos e vivemos com as coisas que temos e com as pessoas à nossa volta. Enquanto não nos convencermos disso, iremos adquirindo mais e mais, querendo mais e mais dinheiro, fama, prestígio, poder, para tapar as carências da alma, que somente poderão ser preenchidas com as riquezas espirituais, como amor, carinho, alegria, humildade, solidariedade, perdão, caridade e paz. Mas como fugimos das riquezas espirituais, tentamos preencher os buracos da alma com atitudes compulsivas, com o uso do álcool, drogas, ansiolíticos e antidepressivos.
em doses cada vez maiores. E nessa busca incessante pelos valores materialistas que nunca nos fazem verdadeiramente felizes, o diabo vai se divertindo com o nosso sofrimento, sempre nos tentando transformar pedras em pães. A felicidade está intimamente associada ao processo de espiritualização do ser humano. Para tanto, Cristo traçou para nós a seguinte diretriz: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí está o coração de vocês. É justo que tenhamos o necessário para uma vida digna, mas qualquer riqueza material improdutiva é egoísta, sem gerar benefícios à coletividade que nos cerca. Pode-se constituir numa fonte de problemas para nós, não só aqui na Terra, como na vida imortal que nos aguarda. Há de pensar que estamos de passagem pela Terra e, tão logo deixemos esse plano, todos nos veremos com o saldo da conta dos tesouros espirituais, acumulados na experiência terrena. De regresso ao mundo espiritual, nossos bens automaticamente se transferem de mãos. Só teremos no mais além a riqueza do bem que construímos dentro de nós e das pessoas que a vida colocou em nosso percurso. Nenhuma outra moeda tem mais valor no céu do que o amor que distribuímos na terra. Joana de Ângeles ofereceu bela lição espiritual para nossa reflexão. Verdadeiramente, o homem nada possui, nem a si mesmo ou a sua vida, tornando-se usuário de tudo quanto lhe chega e passa. A descoberta de tal realidade harmoniza-o interiormente, e com tudo quanto é temporário, em trânsito para o que é de sabor eterno, que é a sua espiritualização. O diabo nos tenta as glórias passageiras do mundo. Jesus nos convida à felicidade eterna da espiritualização de nós mesmos. Liçãozinha difícil, né? Como nenhuma outra, como se alguma delas fosse fácil, fala aí. A gente vive num mundo material. E hoje eu estava conversando isso com meu irmão, depois de ouvir uma palestra no Centro Espírita, né? A gente fica tanto tempo lutando para ter as coisas materiais que a gente perde todo o tempo sem pensar na parte espiritual, principalmente na infância, né? Que é o momento mais importante do ser humano, que é a formação. Na infância não se fala essa parte da espiritualização. É muito raro uma família sentar à mesa e fazer um evangelho junto. A criança saber que ela tem que orar, porque ela precisa entender que ela vai voltar para o plano espiritual. Hoje eu estava falando sobre a Ave Maria para o meu irmão. Eu falei, nossa, eu rezei tão automático a Ave Maria por tantos anos, que aquela parte que fala, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Eu entrava num parafuso quando chegava nessa parte, que eu falava, meu Deus do céu, ela é mãe de Jesus ou ela é mãe de Deus? E Jesus e Deus é a mesma pessoa? É a mesma coisa? Então, como eu rezei tantos anos dessa forma, era automático, mas depois que você começa a pegar um pouquinho conhecimento das coisas, você fala, não, tá errado. Eu aprendi errado, uma coisinha tão simples, uma oração eu aprendi errado, e eu orei a vida toda errado. Então, se uma oração a gente aprende errado, imagina então todo o resto. Quem é que quando criança não ficava disputando o melhor carrinho, a melhor boneca, a melhor bola, o melhor dentro do jogo, né? Aquele que queria se destacar mais dentro do time. Até hoje é assim, até hoje pessoas brigam por time. Até hoje pessoas disputam suas casas, a mais arrumada, a mais bonita, a mais cheia de frescura, mais acolhedora, a mais, né? Você coloca uma roupa. Eu uso, grande parte do tempo, eu tenho usado uma sapatilha que é de hidroginástica, só que aquela solinha de borracha um pouquinho mais grossa, né?
Aí as pessoas batem o olho na Patrícia inteira, mas o que vai chamar atenção é a sapatilha. Ai, gente, meu nariz tá horrível. Mas é porque eu vim dentro de um Uber, eu e meus Uber da vida, né? E o homem tava tão perfumado que tá colando assim, sabe? Capaz de eu ter que ficar chacoalhando meu nariz aqui, mas é o cheiro que parece que impregnou lá dentro. Bom, enfim, isso não tinha nada a ver com o que eu tava falando, é que vocês vão ver um chacoalhando meu nariz e é isso. A sapatilha, ela chama atenção. Aonde eu vou, é de borracha, é preta, é neutra, não tem enfeite, não tem nada. Mas aonde eu vou, as pessoas batem o olho, ninguém fala nada da minha roupa. Se eu tô bonita, se eu tô feia, não. Mas a sapatilha batem o olho e falam, ué, que sapatilha é essa? Eu falo de hidroginástica, só que eu tô andando com ela na rua porque eu não consigo andar com outro sapato. E aí? Se eu fosse me prender à vaidade, eu já teria cortado o pescoço, né? Porque naquele momento que a pessoa fala, isso aí é uma sapatilha de hidroginástica, se o ego da gente não tá no lugar certo, é uma tentação para você cair naquela coisa do desequilíbrio, de você achar que você é feio, que você é menor que o outro, e pensar que quando a gente chegar no plano espiritual, não vão olhar a marca do tênis que você está usando, o sapato, se é de salto, se é baixo, se é chinelo, se é descalço. Isso não vai ter importância nenhuma. Mas aqui na parte material tem. Aqui na parte material tem importância para uma série de coisas que lá não tem. E a gente não está preparado para isso. A gente vem para cá e se prepara para atuar aqui. A gente passa a vida inteira se preparando para viver no material. Mas a gente não se prepara para retomar a nossa vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Então, as tentações para tirar a gente do caminho, que é o caminho voltado para Deus, elas são diversas. Se Jesus, que é Jesus, passou por isso, pensa nós então, né? Sei lá, eu podia dar aqui para vocês N, né, exemplos de como que a gente é tentado. Homem trair a mulher trair o homem, filho esconder coisas dos pais, usar droga sem os pais saberem, beber sem os pais saberem. Olha, é uma infinita, tem uma infinidade de exemplos de como as coisas chegam na gente para desviar o nosso caminho. Tudo que chega em nós para desviar o nosso caminho é uma tentação. E geralmente a tentação tem gosto bom, né? Que nem droga, é uma porcaria, não presta, não sei o quê. Mas se não fosse gostoso, ninguém experimentava. Se fosse um remédio amargo, ninguém queria. Mas aquilo lá deve ser bom, porque quem vai fica. E até hoje eu não vi ninguém lá experimentar e falar, só experimentei e não fiquei. Alguma coisa pega, né? Não vai ficar com a maconha, vai ficar com o cigarro, não vai ficar com o cigarro, com a maconha, vai ficar com a bebida. Então, as rodas de amigos geralmente ficam instigando a gente, né? Quando a gente era adolescente, quantas vezes? Olha lá, tem um menino olhando para você, eu duvido que você tem coragem de ir lá. Aí, em vez de estudar, em vez de se aplicar no que você estava fazendo, você para, porque você vai enfrentar o desafio que seus colegas te impuseram. É uma tentação, te tirou do foco. Então, o nosso foco é melhorar o espírito, né? Eu escutei o meu irmão falar uma coisa hoje que mexeu comigo. Ele falou assim, olha, ali dentro do armário da mãe tá cheio de panela. Que ele mora na casa que era dos meus pais, né? A casa dele. Aí ele falou, lá eu nem abro aquele armário, tá cheio de panela. Eu só preciso de duas. E a gente, quando vai comprar panela, a gente já quer logo aquele jogo maior, de 350, 500 reais. Se for para comprar aquele joguinho de 100, 120 reais, a gente fala, um dia eu quero aquele de 500. Para depois ficar um monte de panela guardada. Porque mesmo que a pessoa seja uma exímia na cozinha, ela não vai usar tudo aquilo de panela. Não inventaram fogão de mais de 6 bocas, inventaram? E vem, às vezes, jogo de panela com 15 panelas. Então, assim, mas cada uma serve para uma coisa. Meu irmão usa 2 panelas, independente do que tem que fazer. Então, nós conseguimos nos virar com menos, mas a gente vive querendo mais. É onde a gente se perde, gente. É onde a gente se perde. A gente tem uma família, mas a gente não está contente com a família. A gente quer mais. A gente está casado,
A gente justifica que o casamento entrou naquele estado morno, em vez da gente salvar, em vez da gente investir, em vez da gente melhorar dentro do casamento. Não, vou dar um pulo fora só para poder distrair um pouco, só para sair da monotonia, só pela adrenalina. Pronto. Tudo e qualquer a mais vai ter um peso muito grande para a gente. E a gente deixa isso acontecer. Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós deixamos acontecer. Depois não adianta falar, foi fulano que me induziu, foi fulano que queria que eu fizesse e eu acabei fazendo porque o fulano... Não. O nosso livre-arbítrio, não tem como fugir disso. Somos nós, né? Somos nós. Então, o diabo não existe, o capeta não existe. A tentação são as coisas que tiram a gente do nosso foco. E o capeta, o diabo, o demônio, nada mais são do que espíritos que ainda não entenderam Jesus, que não querem seguir Jesus, não estão satisfeitos de ficarem só eles sofrendo. Eles te induzem a fazer coisas que você também vai sofrer. Mas alguém chama a coleguinha para usar droga porque gosta do coleguinha? Não, porque ele não quer usar sozinho. Ele quer companhia, ele quer dividir a dor dele, ele quer dividir a culpa dele. Acorda, né, gente? A gente precisa acordar. Eu acho que tem momentos assim que as leituras vêm para dar aquele chacoalhão na gente e falar assim, opa, tô errando. Né? E tô errando com consciência. Porque ninguém, depois de uma leitura como essa, pode falar, eu tô fazendo e não sabia. Ainda tem essa, né? Vamos por oração? Vamos pedir a Deus para a gente evitar as tentações, para a gente ser puro de coração, para a gente fazer o bem, para a gente se contentar com coisas que já são suficientes. Não que a gente não tenha que ter conforto, que a gente não tenha que ter algo material. Lógico que temos, nós estamos vivendo no mundo material. Mas sem querer tanto, porque aí sobra. E se sobra, a gente pode dar para quem não tem. Aí é bonito, né? Oração. Mestre e amigo, sinto-me como se tivesse experimentado um choque de natureza espiritual. Em verdade, nada possuo aqui na terra, nada me pertence. Tenho apenas a posse passageira de alguns bens, mas eles de fato não são meus, já que um dia eu devolverei tudo a Deus. Me sinto despido, porque nem mesmo meus títulos seguirão comigo para a vida espiritual, que me aguarda depois desta passagem pela terra. Estarei diante da minha consciência apenas com os bens espirituais que eu fui capaz de juntar. Por isso, Jesus, peço nesta oração que você me ajude a ficar atento à necessidade que tenho de ser um bom investidor dos valores espirituais. Ajude-me a vencer a tentação da avareza. Alerte-me quando eu agir com egoísmo. Auxilie-me para que esteja mais preocupado em ser do que ter. Eu quero ser importante às pessoas, porque desejo transmitir a elas o melhor que tenho dentro de mim. Eu não quero ser um monstro. Por isso, peço que me ajude apenas a ser a luz de uma vela para alguém que esteja na escuridão do sofrimento. Quero ser um milionário da fraternidade. Quero conquistar e manter muitos amigos. Quero viver rodeado de gente. E quando eu tiver de deixar essa vida, que eu não deixe nenhum inimigo. E que, se possível, os amigos tenham saudade de mim. Assim seja. É isso aí. Nós temos uma vida inteira pela frente, encarnado, e nós temos uma eternidade inteira pela frente para o nosso espírito. Mas não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Fiquem com Deus.